Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Gostaria de agradecer a todos porque têm orado por a nossa família da Igreja Presbiteriana de Jardim América e também por nós como família pastoral e agradecemos a Deus por tudo. Queremos trazer nessa noite uma breve palavra sobre a revelação de Deus, onde Deus se revela aos seus discípulos. Então nós vamos orar, em seguida lerei o texto e passarei a mensagem. Oremos. Pai, nós agradecemos por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, para Te louvar, para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Agradecemos pela graça que Tu nos dás de podermos ser servos fiéis a Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor Deus, neste momento para fazermos a Tua vontade, Senhor. E livra-nos de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gostaria de convidar os irmãos para que possam abrir as suas Bíblias em João capítulo 14, versos 6 a 10. João 14, versos 6 a 10, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Pai, abençoa a porção da tua palavra lida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, meus irmãos, nós queremos falar aqui sobre um Deus que se revela aos seus. Ele primeiro se revelou ali aos seus discípulos quando ele foi dar uma palavra de conforto. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos e vemos que ela é a Bíblia que fala de um Deus que se revela. O conteúdo do cristianismo, ele se torna relacional, porque advém do conhecimento e estudo que o homem faz da revelação de Deus. O que muitos esquecem ao comemorar o nascimento de Cristo é que foi exatamente o ato da encarnação de que constituiu a maior expressão revelacional de Deus. Em nenhum outro lugar nós encontramos com tanta precisão informações a respeito de Deus, dos seus propósitos e atributos. O nosso objetivo por meio deste estudo é entendermos a importância do Filho na transmissão pessoal da revelação especial de Deus e como essa revelação nos conduz a um relacionamento pessoal com o Pai. Diferentemente de uma religião esotérica em que seus ensinamentos sempre são adquiridos por meio de experiências místicas. Mas primeiro, o que é que nós vemos sendo revelado em Deus? Nós já sabemos que Deus se revelou, mas por que ele fez isso? Dentre os motivos que encontramos na Bíblia, nós podemos apresentar alguns motivos. Primeiro, para se dar a conhecer. O Deus apresentado nas Escrituras Sagradas, ele não tem prazer em se envolver num jogo de esconde-esconde com seus filhos. Um dos propósitos da autorrevelação de Deus é se fazer conhecido. Ele quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa, da sua vontade para a nossa vida. Quer que nós saibamos mais dos seus propósitos para o seu povo e dos seus atributos. Não é sem motivo que, por meio do profeta Jeremias, Deus disse que a glória do homem consistiria em conhecê-lo. Inclusive, a ele receberia um coração com condições para tal. Por isto, é algo que o agrada. Quem quiser pode pesquisar e olhar em Jeremias, capítulo 9, verso 24 e capítulo 24, verso 7.
Deus tem tanta satisfação em que seu povo o conheça, que rejeitar esse conhecimento é como rejeitar o próprio Deus. A vida eterna que recebemos, ela consiste no conhecimento que temos dele. Em João, capítulo 17, verso 3, diz a mesma coisa. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Porque isto é algo que o agrada. Mas o conhecimento que temos dele por sua vez, a morte é exatamente o resultado do desconhecimento de Deus. Muitas pessoas não entendem esse princípio. Deus tem tanta satisfação em que seu povo conheça que rejeitá-lo é como se nós não o quiséssemos conhecer. E continuamente Deus se faz conhecer, seja por meio da sua criação, da providência ou da palavra falada que começou lá no Éden e culminou na encarnação dessa mesma palavra, que foi o nascimento de Cristo. Porém, ao se fazer conhecer, Deus também tinha outro propósito. Que propósito era esse? Relacionar-se, ter um relacionamento com seus filhos, né? Ficar mais objetivo. E esse é um dos objetivos de Deus ao se fazer conhecido, é estabelecer um relacionamento com o seu povo. A Bíblia não apresenta aqui um Deus impessoal, pelo contrário, ele é tripessoal. Também o Senhor não é um Deus distante, que apesar de criador, permanece totalmente indiferente e estático em relação à sua criação. Desde o início da criação, a iniciativa de Deus em desenvolver um relacionamento pessoal com o primeiro casal, quando ele andava no fim do dia no Jardim do Éden, conforme lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, né? Logo, Deus não apenas se manifestou, mas também falou, que é próprio somente de um relacionamento pessoal. Deus falou com Adão, perguntou onde Adão estava, ele todo final da tarde ele descia, ele se encontrava com Adão, caminhavam, conversavam, mas Adão não chegou a vê-lo, né? É interessante esse relacionamento que a gente às vezes fica querendo achar uma explicação, mas tudo que a gente tenta especular demais acaba criando mais dúvidas. Então nós percebemos também que um dos objetivos de Deus ao se revelar é ter um relacionamento pessoal com seus filhos, por causa das diversas vezes que ele afirma que formaria para si um povo que seria o seu Deus, que andaria e habitaria no meio desse povo. Isso nos leva a quem? Primeiro Abrão, depois passou a ser chamado Abraão. Quando Deus disse para Abrão, Abrão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Seríamos um grande povo. Por isso, meus irmãos, referências bíblicas também ao amor, à justiça, à misericórdia, à ira, à bondade, paternidade, entre outros atributos, só são possíveis por causa da pessoalidade que há em Deus, pois esses atributos mencionados não podem ser exercidos ou manifestados por meio de alguma força impessoal. Logo, se Deus é pessoal, há um relacionamento, e não somente entre as três pessoas que há na divindade, mas com os seus filhos também. E ainda assim, por fim, nós podemos mencionar, também como propósito da revelação de Deus, o objetivo de ser glorificado. Deus se manifesta aos seus filhos proporcionando-lhes o conhecimento a respeito de si e se relacionando com eles.
Esses, em atitude de reconhecimento, respondem-o glorificando-o. Quando olhamos para a criação de um modo geral, nós vemos Deus dando-se a conhecer por meio dela e manifestando também a sua glória aos homens. Portanto, a nossa atitude deve ser a mesma do salmista, que após contemplar as maravilhas da natureza que reconhece o poder e a sabedoria de Deus, ele glorifica ao Senhor. Salmo 104, versos 24. Salmo 104, no verso 24. Quando ele diz, né? Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. É isso, meu Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Nós precisamos aprender a glorificar o Senhor, porque os atos poderosos de Deus na história e a sua providência diária, por meio do que ele também se revela, tem por objetivo conduzir o seu povo a glorificá-lo. E uma das razões para o endurecimento do coração de Faraó é que Deus seria glorificado mediante o livramento do povo de Israel do cativeiro egípcio. Portanto, Deus usa a obstinação do monarca egípcio e manifesta-se ao seu povo, se dá a conhecer um pouco mais, levando seus filhos a glorificá-lo. Nós temos tantos exemplos do povo de Deus, do servo de Deus, para poder glorificá-lo. Por que nós ainda teimamos em não glorificá-lo como deve ser glorificado? Porque nós, às vezes, nos deixamos nos movermos por algo que não glorifica a Deus. Glorificar a Deus tem que ser uma prioridade do ser humano, porque ele se revela a cada dia, em cada ato, em cada momento, em cada instante que nós temos durante o dia, a noite, a madrugada, em todos os momentos há a revelação de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos aprender a glorificar ainda mais ao Senhor. Apenas informar que semana que vem nós estaremos falando sobre a forma de como Deus se revela. Então vamos orar. Pai, nós agradecemos porque terminamos agora essa primeira parte deste estudo, Senhor Deus, glorificando a Ti, Senhor. Glorifica o Teu povo, Senhor, e nós Te adoramos em espírito e em verdade. Consola os enlutados, Senhor Deus, conforta aqueles que estão com seus parentes internados, Senhor. Conforta o coração daqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai. Nós queremos agradecer, ó Pai, pela cura da Estherzinha, Senhor Deus, porque Tu foste maravilhoso com a Tua serva, Senhor. Também queremos agradecer a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu estás com o filho do missionário Nilson, lá em Minas Gerais, Senhor, que sofreu um acidente de moto, Senhor. E nós estamos aguardando notícias, ó Pai. Mas pedimos a Ti, Senhor, que tenha misericórdia e restaure a saúde do Teu jovem servo, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a vida do missionário Nilson, da sua família, da Fabiana, Senhor Deus, da sua filha, dos seus filhos, da sua neta, Senhor. E seja tudo feito para louvor e glória do Teu nome santo, Senhor. Abençoa o campo do Trairi para que venha crescer, Senhor Deus, e ser um campo fértil. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder eterno e as consolações eternas do Espírito Santo, repouse e permaneça sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.